Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria estarmos aqui hoje juntos para ler mais um capítulo do livro de Mórmon. Hoje é 2 de março, quinta-feira, e hoje nós atingimos a marca de 126 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Eu espero que possamos continuar firmes até a página 620, que é a última página do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler Alma 28 e é um capítulo para ponderarmos muito. Vamos ler? Os Lamanitas são derrotados numa tremenda batalha. Dezenas de milhares são mortos, os iníquos são condenados a um estado de miséria interminável. Os justos obtêm uma felicidade sem fim. Aproximadamente 77 a 76 a.C. E então aconteceu, depois que o povo de Amon se estabeleceu na terra de Gerson, e uma igreja foi também organizada na terra de Gerson, e os exércitos dos nefitas foram colocados em vários lugares da terra de Gerson, sim, em todas as fronteiras da terra de Zarahemla, eis que os exércitos dos Lamanitas haviam seguido seus irmãos ao deserto. E assim houve uma tremenda batalha. Sim, uma batalha como ainda não se tinha visto entre todo o povo daquela terra, desde o tempo em que Eli havia deixado Jerusalém. Sim, e dezenas de milhares de lamanitas foram mortos e dispersos. Sim, e também houve uma terrível matança entre o povo de Neve. Não obstante, os lamanitas foram rechaçados e dispersos, e o povo de Neve retornou à sua terra. E eis que esse foi um tempo em que se ouviu grande pranto e lamentações entre todo o povo de Nefe em toda a terra. Sim, o clamor de viúvas chorando pelos maridos, e também de pais chorando pelos filhos, e das filhas pelo irmão, sim, e do irmão pelo pai. E assim o grito de lamentação foi ouvido entre todos eles, lamentando a perda de seus parentes que haviam sido mortos. E seguramente esse foi um dia tristíssimo, sim, um tempo de sobriedade e um tempo de muito jejum e oração. E assim terminou o 15º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E este é o relato de Amon e seus irmãos, de suas viagens na terra de Neve, seus sofrimentos na terra, suas dores e suas aflições, e sua incomensurável alegria, e a acolhida e segurança dos irmãos na terra de Gerson. E agora possa o Senhor, o Redentor de todos os homens, abençoar-lhes a alma para sempre. E este é o relato das guerras e contendas entre os nefitas, e também das guerras entre nefitas e lamanitas. E terminou o 15º ano do governo dos juízes. E do 1º ao 15º ano houve a destruição de muitos milhares de vidas. Sim, houve um terrível derramamento de sangue, e os corpos de muitos milhares jazem debaixo da terra, enquanto outros milhares se estão putrefazendo, amontoados sobre a face da terra. Sim, e muitos milhares choram a perda de seus parentes, porque têm motivos para temer que estejam condenados a um estado de miséria sem fim, segundo as promessas do Senhor. Enquanto muitos milhares de outros, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança, e até sabem, segundo as promessas do Senhor, que eles serão elevados para habitar à mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. Vemos assim quão grande é a desigualdade entre os homens por causa do pecado e da transgressão e do poder do diabo, que provém dos astutos planos por ele engendrados para enredar o coração dos homens. E assim vemos a grande necessidade que o homem tem de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor. E assim vemos a grande causa da tristeza, como também da alegria. Tristeza devido à morte e destruição dos homens, e alegria por causa da luz vivificante de Cristo. E assim nós concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon, bem curtinho,
esse capítulo 28. Mas algo que me chamou muita atenção aqui foi o versículo 12, né? Ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança e até sabem, segundo as promessas do Senhor, que eles serão elevados para habitar a mão direita de Deus no estado de felicidade sem fim. Aqui, queridas irmãs, eu gostaria de lembrar algumas coisas para nós, só recordar de que nós vivíamos na presença de nosso Pai Celestial. E então, ao sermos provados e testados naquele estado pré-mortal, nós fomos aprovados. E como sinal de que fomos aprovados, nascemos nesta terra e tivemos então o nosso corpo mortal. Constituímos famílias e aqui tivemos a oportunidade a oportunidade de exercer fé no Salvador Jesus Cristo e de exercitar a nossa fé até ao ponto que brote um testemunho no nosso coração de que Deus realmente vive. E então experimentamos essa poderosa mudança de coração, fazemos convênios com Deus, de viver em luz e verdade. E vai chegar um tempo para todos, bons, maus, que iremos morrer. E ao morrermos, nós vamos para o mundo espiritual. O mundo espiritual tem, vamos dizer assim, duas grandes divisões. Uma é chamado paraíso, um lugar paradisíaco, em que teremos felicidade e poderemos continuar a progredir e prosperar e nos aproximarmos mais do Senhor. Estaremos ativamente envolvidos no trabalho de coligar Israel dos dois lados do véu, porque da outra parte existe a prisão, né? O local onde que aquelas pessoas que não têm convênios com Deus, que não fizeram convênios, que não exercitaram sua fé até ao ponto de ter um testemunho que Deus vive e poder realizar convênios com Ele. E lá estão essas pessoas. As pessoas que estão no mundo espiritual, quando Jesus Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, na verdade Ele foi no mundo espiritual, nessa parte que é o paraíso, né? Esse estado paradisíaco, e ali Ele autorizou seus profetas e as pessoas justas a irem e pregarem aos espíritos em prisão. O Salvador não foi Ele mesmo pregar aqueles que o rejeitaram, mas Ele enviou seus profetas. E a obra está sendo feita como é feita aqui, só que com uma escala muito, muito maior. E o Evangelho está sendo ensinado a eles lá. Aqueles que aceitam o Evangelho no mundo espiritual e as ordenanças são realizadas aqui por eles na mortalidade, eles podem desfrutar então de todas as bênçãos do Evangelho lá, como nós aqui. Irmãs e irmãos, vai chegar um dia em que todos nós vamos ressuscitar e teremos nosso corpo novamente, unido ao nosso espírito para nunca mais se separar. Aqueles que forem fiéis aqui na mortalidade serão recompensados com muitas bênçãos, mesmo as bênçãos de vida eterna. E o que me chamou a atenção aqui é que se alegram-se e exultam na esperança e até sabem, segundo a promessa do Senhor, que eles serão elevados para habitar a mão direita de Deus num estado de felicidade sem fim. E o convite que o livro de Mórmon faz a todos nós é que possamos viver de tal maneira nessa terra, para que possamos nos alegrar e termos esperança de vida eterna. E até saber que seremos aceitos pelo Senhor. Eu sei, irmã, eu sei, irmão, que nós somos falhos. Oramos todos os dias pedindo misericórdia, não é assim? Para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Mas, irmãs e irmãos, nós não estamos falando de perfeição, porque ela não será atingida nesta terra. Nós estamos falando de mudança de coração, estamos falando de fazer convênios com Deus e passar a vida guardando esses convênios. E esta é a mensagem que eu trago a vocês hoje. Que possamos continuar no caminho do convênio, que possamos continuar andando em retidão, que possamos ir aos templos de nosso Deus, que possamos realizar o trabalho vicário por aqueles nossos antepassados que já se foram, que possamos, que eu nem ensino ao presidente Russell M. Nelson, ir mais ao templo e não menos,
E esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, cuide-se e até amanhã.